Tudo que você controla some. Se eu te disser que tudo aquilo que você está procurando, esse anseio aí no seu coração, seja o que for, você só vai encontrar com isso de verdade quando você parar de procurar. Quando você realmente conseguir descansar, relaxar e soltar. Eu não tô falando aqui de lei da atração, preste atenção nesse vídeo. Eu vou mergulhar em questões muito profundas aqui. E que se você escolher, esse vídeo pode ser um portal. Então eu te recomendo muito que você desligue as distrações, que você preste atenção nesse conteúdo, porque ele é profundo. E se você compreender o que eu te passar aqui, se você acessar essa consciência, eu tenho certeza que a sua vida não vai ser a mesma mais. Mas de nenhuma maneira. Eu sou Deise Rodrigues, fundadora da Escola do Ser. E o tema desse vídeo com o qual eu vou abordar com vocês aqui, eu comecei a experimentar o tema desse vídeo. Eu sempre trago aqui coisas que eu realmente vivi, experimentei ou estou vivendo. Então eu partilho, né, com vocês a partir de uma verdade não só conceitual, mas vivencial também. Com uma incontinência urinária. Eu comecei com uma incontinência urinária já faz um tempo, em que eu tive, né, 2 partos normais, um aborto entre esses 2 partos. E então eu fiquei, né, com a musculatura pélvica, né, enfraquecida. E muitas vezes, se eu tiver muito apertada para fazer xixi, eu espirro, pode ser que escape, né, um pouquinho de urina. Tô contando isso aqui para vocês, né, sendo vulnerável, mas para vocês entenderem aonde que isso quer chegar, aonde que isso vai chegar e trazer de maneira tangível e prática o conceito tão profundo que eu vou trabalhar nesse vídeo aqui com vocês. Ele chega a ser um conceito extremamente espiritual, inclusive. Então, eu venho, né, tentando entender o porquê, né, desses escapes. O que metafisicamente essa incontinência urinária tá querendo ensinar para mim, né, para o meu corpo, para minha mente. Eu acredito que todas as doenças, independente do que elas sejam, elas têm sempre um fundo, né, uma base emocional, psicoemocional. E aqui, né, na Escola do Ser, a gente tem uma frase: a vida é um espelho, né? E nós desejamos que seu reflexo seja luminoso. O que quer dizer que a vida é um espelho? Que tudo que você vê, que você experimenta, é um espelhamento do seu ambiente interno. Então eu comecei a tentar entender o porquê eu tava com essa incontinência urinária. Mesmo trabalhando tantos processos de cura, de liberação e ainda assim essa incontinência. Fazendo exercícios, né, pélvicos para fortalecer a musculatura e ainda assim a incontinência. E até que eu desenvolvi uma tosse alérgica, assim, absurda. Eu ainda tô com essa tosse, então pode ser, falando nela, que enquanto eu tô gravando aqui eu vou tossir, já peço desculpa de antemão pra vocês. E aí com essa tosse, a minha incontinência urinária se intensificou ainda mais, né? Então eu tô tentando aqui controlar, porque eu tosso, se eu tiver com vontade de ir ao banheiro, a probabilidade de ter um escape urinário é muito grande. E aí, metafisicamente, né, isso quer dizer que a gente tá o quê? Segurando emoções, sentimentos, pensamentos, que a gente tá querendo controlar tudo, que a gente tá querendo fazer com que tudo fique dentro dos conformes, conforme a gente quer, espera, deseja, almeja, planeja. E o que eu quero te dizer aqui, ser divino, alma querida, é que se tem algo que esse momento da atualidade que a gente está vivendo, e em todos os âmbitos, né? Espiritual, mental, físico, psicológico, econômico, enfim. O que o universo, o que a vida tá pedindo de nós é confiança e coragem. Confiança para ir mesmo sem entender tudo. Coragem para aceitar os desafios e dar o primeiro passo sem necessariamente ver aonde isso vai dar. Então, se tem algo que esse momento, né, pede da gente, é confiança e coragem. Mas nós estamos com tanto medo que estamos respondendo a essa pressão com controle, com medo e com desconfiança. Então está gerando em nós um grande caos
Inclusive, esse vai ser o tema do próximo vídeo, essa transição que a gente tá fazendo aí, planetária, né? E voltando aqui, né, para contextualizar com você a minha história, eu vi que no fundo eu tava com esses resquícios, né, de controle, de querer que tudo saia do jeito que eu espero. E aí meu corpo tá gritando, não é assim que funciona. Nós tentamos te ensinar do jeito fácil, né? Aprenda esses conceitos, incorpore e aprenda a soltar. Você não aprendeu, então nós estamos fazendo o seu corpo trazer essa experiência, para que através da experiência do seu corpo, você entenda que tem emoções que precisam sair, tem curas que precisam acontecer e que você não consegue controlar tudo. Mas se você tiver coragem e confiança o suficiente para confiar no Criador de tudo que é, no fluxo da vida, aí as coisas vão realmente fluir para você. E foi assim que eu recebi um mantra que eu vou compartilhar com você. Eu recebi mesmo, eu escutei esse mantra, ele tem sido meu mantra diário. Ninguém a ser. Por quê? Porque eu sou suficiente. Nenhum lugar a chegar, porque agora é o único lugar e momento que existe. Nada a fazer. Por quê? Porque já está tudo consumado. E eu vou explicar isso profundamente. Normalmente eu gravo os meus vídeos sem nenhum roteiro, mas eu quis anotar algumas coisas aqui para que eu não deixasse passar nada importante. E em menos de 15 minutinhos você vai sair com essa consciência do que é o verdadeiro descanso. Eu vou ter que começar por isso. A gente lê nas escrituras sagradas que as coisas foram criadas do absoluto nada, né? Havia apenas escuridão, né? O abismo. E que o Espírito pairava sobre as águas e que a partir do verbo, né, todas as coisas foram feitas. Independente daquilo que você acredita ou tem como crença, essa é uma história metafórica para explicar que a partir do nada, né, a manifestação, o verbo, criou todas as coisas. Então as coisas elas só foram criadas porque primeiro existiu o nada. Né? E um pouco depois, mais à frente, a gente é ensinado de que 6 dias a gente trabalha, para que no 7º dia a gente descanse, porque Deus descansou, né? O Criador trabalhou 7 dias criando tudo e no 7º dia ele descansou. Fica aqui nesse vídeo, não é sobre religião, nem tenho religião, mas essa história é uma história magnífica e didática para você entender a profundidade do conceito que eu vou trazer aqui. Então, essa ideia de trabalhar 6 dias e descansar no 7º, você não precisa levá-la ao pé da letra, porque o descanso, o Shabat, o sábado, o verdadeiro descanso, ele não é um dia que você guarda, ele é um estado de consciência, ou seja, eu fiz o que precisava ser feito e aí eu descanso. Eu confio, eu não estou preocupada em controlar o resultado daquilo que eu fiz, porque era aquilo que eu devia, aquilo que eu precisava fazer. Então eu descanso, porque eu confio que eu fiz o que eu devia fazer. E que as coisas vão acontecer da maneira que precisam acontecer. E é o estado de confiar que traz o melhor resultado para mim. Não necessariamente aquilo que eu quero, aquilo que eu planejei, mas o melhor resultado. Quando eu confio que para além de mim, da minha consciência, tem uma consciência maior, poderosa, que rege todas as coisas. Então, se você tá aí, e eu vou vir aqui pro meu para não esquecer. Se você tá aí cansado, cansada de quê? Porque você tá o tempo todo tentando ser alguém que você não é. E isso com base em comparações, em pessoas que você vê na rede social, no sucesso do outro, no bem que o outro conquistou, né? Nas skills, nos dons que o outro tem. Então você começa um processo de comparação e você fica o tempo todo buscando ser alguém que não é você. E isso cansa pra caramba. Isso adoece você profundamente. Porque se tem uma coisa que o Criador chamou pra você ser nessa vida é que você seja você mesmo. Então, você tem que abrir mão daquilo que você não é.
não tentar se tornar algo que você já é completo. Quando você entende isso, você já cria dentro de você um espaço de descanso tão maravilhoso que você glorifica o seu corpo. Porque seu corpo está cansado de ficar tentando ser alguém que ele não é. Provar coisa para as pessoas. Fazer aquilo que esperam de você. Então você está numa busca constante por se tornar alguém. E o que você precisa fazer é só tirar da sua vida aquilo que você não é e permanecer intacta a sua essência, porque você já está pronto. Entende isso? Então isso traz uma exaustão corporal, física e mental de adoecimento para o corpo muito grande. Porque você fica o tempo todo em modo alerta, em vez de poder simplesmente relaxar sendo você. E é tudo que o seu corpo está pedindo agora. Para um minutinho aí nesse vídeo, respira, inspira profundamente e solta. Nesse lugar de consciência, de ser só você. Seu corpo está almejando isso há muito tempo. Nessa aceitação pode estar a sua grande cura. Você não tem que ser aquilo que seu pai desejou que você fosse. Com a sua mãe ou com seus criadores próximos. Aquelas pessoas que te educaram, exigiram de você, seus professores. E você também acredita que tem que chegar a algum lugar. Eu tenho que alcançar algum cargo. Eu tenho que levar a minha empresa a tal posição, a tal faturamento. Eu tenho que mudar de casa. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ser vista, escolhido, amado. Essa busca, ela é tão ilusória. Essa busca é tão inútil. Se você soubesse que bastava ser você, para tudo que você precisa, merece e tá desenhado para sua vida, ia chegar assim, ó, por atração eletromagnética, porque aquilo que você quer também te quer. Mas você só vai conseguir alcançar quando você equilibrar a sua frequência na autenticidade, porque aí sim aquilo que é seu vai se encontrar com você. Sem esforço. Daí vem o terceiro ponto. Nada a fazer. Como assim, Deise? Nada a fazer? Tem que trabalhar, tem que cuidar dos meus filhos, do meu esposo, da minha casa, da minha esposa, da minha companheira, da minha família, do meu pai, da minha mãe. Tem que arrumar casa, eu tenho que fazer comida. Tantas coisas, Deise, que eu tenho que fazer. Você vai continuar fazendo essas coisas todas. Nós vamos fugir do mundo prático, não, porque a gente vive aqui, nessa 3D, nessa realidade. Mas você vai fazer a partir da consciência de quem você é. Pronto, perfeito, completo. E de que não precisa chegar a lugar nenhum. Então você vai fazer as coisas com mente presente, consciente aqui agora. Então se eu tô comendo, eu tô apreciando aquilo que eu tô comendo de verdade. Se eu estou trabalhando, eu estou me dedicando amorosamente a fazer aquilo que eu faço da melhor maneira possível. Porque as escrituras ensinam, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo a Deus. Faça como se estivesse fazendo a você mesmo. Qualquer atividade, tarefa que eu tô empenhado, consciente, dando o meu melhor. Como se estivesse fazendo ao Criador. Como se estivesse fazendo a mim mesmo. Então não tem ansiedade aqui, não tem expectativa aqui. Eu não tenho que fazer nada para conseguir algo. Eu só tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer. E o resultado vai vir naturalmente. Não há necessidade de preocupação. Gente, essa verdade é tão profunda. E se você ainda não conseguiu entender essa verdade com a sua mente, tá tudo bem. A nossa mente, ela mente. Ela não é um mestre do nosso, ela é uma ferramenta. Começa a mantrar isso. Que isso vai entrar dentro de você e vai começar a fazer sentido. Porque foi esse processo que começou a acontecer comigo. Ninguém a ser. Nenhum lugar a chegar. E por isso, nada a fazer. Se você estiver alinhado
da primeira coisa, ser você, ser autêntico. Não procurar nada, chegar a lugar nenhum, estar no momento presente consciente. Automaticamente, tudo que você fizer vai partir de um lugar de amor, de verdade, de prazer, de consciência, não de esforço, não de falta, mas de completude. E isso vai fazer toda a diferença. Por isso que o título do vídeo é Do Nada pro Todo. Assim como o universo foi criado a partir do nada, tudo que é seu de verdade vai vir a partir do seu estado de consciência. Lembra, não é o externo, não é o que eu tô fazendo, é o meu estado de consciência perene, equilibrado, ponto zero. Eu não preciso ser ninguém que eu já não seja. Eu não preciso chegar a nenhum lugar que eu não esteja. Porque as buscas são ilusões, aquilo que é meu chega pra mim. E por isso eu não preciso fazer nada. Nada pra essas coisas, entende? Não é que você vai parar de comer, de vestir, de beber, de trabalhar. Mas o pano de fundo por trás das coisas que você fazia é outro. E quando o pano de fundo é outro, as coisas se tornam outras e o resultado se torna igualmente muito mais especial e potencial daquilo que você estava imaginando ou esperando, porque é exatamente aquilo que você precisa, aquilo que é seu. Muitas portas vão se fechar para você nesse processo de ser você mesmo, nesse processo de não procurar chegar a lugar nenhum e nem de fazer nada, mas as portas que são realmente para você, elas vão se abrir para você. Então, o que você precisa fazer? Abandonar tudo que você não é. Todos os desejos que não são genuinamente seus. Será que é esse emprego que você realmente quer? Esse casamento, essa casa, esse filho? Vestir essa roupa? Se alimentar dessa maneira? É isso que você realmente quer? Ou é isso que fizeram você pensar que queria? Sua mente pode estar um turbilhão aí agora. E você só vai encontrar a sua verdade, a sua essência de ser, o seu estado de equilíbrio, de paz, de nada fazer, no silêncio. No abandonar aquilo que não é você. E é nesse estado de flow, nesse estado de consciência que tudo flui de verdade. Olha, eu posso dizer para você, por experiência própria, eu tenho 36 anos. E nessa minha vida, eu já busquei por muitas coisas. Eu já procurei estar em muitos lugares. Eu já tentei ser muitas pessoas. Eu já tentei agradar os outros. Eu já tentei tantas coisas. E todas que eu consegui, eu vi que era apenas ilusão. Depois de ter visto que tudo era ilusão, eu quis controlar os caminhos, a forma. E aí meu corpo gritou. Não controla. Confia. Caminha a partir deste mantra. Ninguém a ser. Nenhum lugar a chegar. Nada a fazer. Eu sei que esse vídeo não é para todo mundo. Eu sei que não é todo mundo que vai entender a profundidade dessa pérola que eu tô partilhando. Mas eu espero que você que tá sentindo aí, que essa mensagem tenha tocado seu coração e que ela possa transformar a sua vida. A partir de hoje. A partir do aqui e do agora. E é dessa consciência maravilhosa que eu tô compartilhando aqui, gratuitamente nesse vídeo com você, de todo o meu coração, que eu quero te convidar para um workshop que vai acontecer no dia 23 de agosto, domingo,
às 16 horas, chamado Reset Mental. Você vai aprender de maneira prática a entrar nesse estado de silêncio. E não é simplesmente com processos meditativos, porque eu sei, a sua mente não para e você quer controlar tudo. Mas a gente vai fazer exercícios, dinâmicas, ativações corporais, alinhamento do seu sistema nervoso. Tem ciência aqui para o que eu vou trazer, para você conseguir alinhar sua alma, sua mente, seu corpo, para você conseguir desligar a sua mente, conseguir entrar neste estado de não controle, nesse estado de não medo, ou seja, no estado de confiança, no estado de flow, no estado de coragem, onde você vai ver tudo que é seu se alinhando de verdade a você, porque você se alinhou primeiro. As informações, o link para você conhecer um pouco mais o workshop e poder garantir sua participação por um preço irrisório, simbólico, tá aqui abaixo. Eu espero te encontrar, não só no workshop do dia 23 de agosto, como nos outros vídeos aqui do canal, na Escola do Ser. Até a próxima!